A partir de agora a gente conversa em áudio e vídeo com o candidato Thales Barreto, do PSDB. Deputado Thales, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da SAGS 730, que eu tenho também um carinho muito grande e sempre estou acompanhando vocês, sempre estou ouvindo vocês. Prazer ter o senhor com a gente. Nós definimos essas ordens e as regras aqui para as sabatinas, para as entrevistas, em reunião com todas as assessorias. E a sabatina dura 20 minutos, começando agora. Então vamos até ali coisa de 7h54, em torno disso, a entrevista com o deputado Thales Barreto. Deputado, o senhor passou, se eu não estou enganado, a última semana a também utilizar vídeos do ex-governador Marconi Perillo na sua propaganda de rádio e TV. Qual foi a avaliação para começar a utilizar a imagem dele? Ele participou de um evento, mas agora na propaganda, a avaliação de utilizar a imagem dele. Eu, claro, faço essa pergunta diante também de um possível desgaste que o ex-governador tenha depois da derrota lá em 2018, deputado. Primeiramente, desde o início da campanha, nós sempre valorizamos o legado do PSDB. Nós falamos claramente que nesses últimos 20 anos, que Goiânia foi administrada pelo PT e pelo MDB, isso eu falo, Pedro Wilson, Íris, Lagoa, entrou Paulo, Íris de novo. O melhor prefeito de Goiânia foi o PSDB. Automaticamente, quando você fala PSDB, você fala Marconi. Por exemplo, você pega a rede estadual de hospitais, seja o CRER, o GOL, foram construídos nos nossos governos. Reformamos o HDT, reformamos o Hugo, reabrimos o HGG, que foram fechados no próprio governo do MDB, né? Então, nós fomos importantes para Goiânia. Todas as rodovias, as GOs que chegam em Goiânia, nós duplicamos e iluminamos, e fazendo viadutos importantes, GO 080, GO 070, GO 020, GO 060. Então, nós sabemos da importância. Reformamos o Autódromo Internacional de Goiânia, fizemos o Oscar Niemeyer, reconstruímos o Estádio Olímpico na Paranaíba, os grandes programas da social-democracia do PSDB, que é um sinônimo também do governador Marconi, foram os programas importantes, como a Bolsa Universitária, que está no nosso plano de governo, que nós vamos fazer agora na administração de Goiânia, o próprio VaptVupt, o restaurante e alimentação. Então, a gente sabe que quantas pessoas utilizaram a renda cidadã, que hoje vai ser utilizada até pelo governo Bolsonaro. Então, evidentemente, quando você fala de PSDB, a gente sabe do valor, do tamanho e da importância que o PSDB foi para Goiânia. Automaticamente, o governador Marconi tem a sua história dentro desse espaço. Então, a gente fala isso com muito orgulho da história da social-democracia, automaticamente de todos os membros do partido, e o Marconi foi uma peça-chave nesse processo. Mas ainda não há muito desgaste em relação à figura de Marconi Perillo, apesar desse legado que o PSDB tenta confirmar, né, reafirmar. A figura dele não é ainda muito desgastada, Thales? Olha, evidentemente, para todos nós, 2018 foi um ano difícil, uma eleição difícil, né? Mas eu tive quase 40 mil votos, foi uma eleição que mostrou que de muita coisa boa que nós fizemos também, mesmo com os desgastes de 4 mandatos do governador Marconi, desses 16 anos. A gente sabe que não foi fácil, mas eu acho que é o momento, a gente está se reerguendo, da gente está trabalhando. Nós sabemos que o PSDB é o partido que tem os melhores quadros dentro dos seus filiados, pessoas que já contribuíram muito e vão poder contribuir também. Estamos com uma chapa bem forte para vereadores, nós devemos fazer 4 vereadores na nossa chapa. Eu falo que hoje, entre as 3 melhores chapas que estão disputando as eleições, a nossa chapa está composta por isso. Então, estamos fazendo uma eleição na sola de sapato, que eu estava falando para esse eleitor, vamos completar hoje, no Nova Esperança, 150 quilômetros caminhados de Goiânia. Então, eu estou cansado, 6, 7 quilos mais magro, mas feliz em poder mostrar que Goiânia pode mais, que Goiânia merece mais. Goiânia precisa ter um choque de gestão, que infelizmente Goiânia, o poder público deixou de ouvir as pessoas. Goiânia, o serviço público está ruim, a saúde não tem médico, as UPAs não funcionam, os CAIS praticamente todos fechados, falta remédio. Hoje Goiânia entregou o sistema do transporte público para os empresários, está errado, tem que rever urgentemente essa situação, e nós vamos rever isso. Goiânia, na parte educacional, nós estamos no século XXI, mas nós estamos no sistema analógico ainda, nada digital. Os alunos do Fundamental 1 e 2 não tiveram aulas, isso é muito ruim. Hoje houve uma disparância em relação ao ensino particular, porque o público não funcionou.
o número de falta de vaga desse mês é enorme. Então, a gente tem que fazer algo diferente. Eu acho que Goiânia teve já seus momentos com o PT, com o MDB, mas nós temos que ter um choque de gestão. E eu vejo o Tales, o deputado Tales, hoje preparado, motivado para fazer esse choque de gestão que Goiânia está passando de hora de ter, de poder sacudir o poder público e estar próximo das pessoas. É isso que nós queremos. Candidato, nesses 20 anos ao qual o senhor se refere, o PSDB também perdeu as eleições em Goiânia, mesmo fazendo esse discurso do que tinha feito para a cidade. Por que o senhor acha que agora vai ser diferente? Olha, eu não digo que o PSDB perdeu, porque o PSDB não disputou as eleições, né? Praticamente, depois do União Bernardo, somente a Lucevânia disputou as eleições dentro de Goiânia. Mas estava na disputa e apoiou candidatos. Mas apoiar e disputar é diferente, Sileide. Eu vejo que Goiânia também sabe reconhecer o que o PSDB fez para a cidade. Então, nós sabemos a nossa história, da nossa dedicação e do nosso esforço em melhorar a vida dos goianienses. Se você vai, por exemplo, a própria GEAB foi uma peça fundamental na construção de várias moradias para quem não tem. Isso você tem o Cerrado, você tem o Mandela, que foram partes importantes pelo PSDB. Eu falo que o PSDB melhorou a vida de muitos goianienses. Olha, Sileide, dos 200 mil pessoas que formaram pela Bolsa Universitária, praticamente 100 mil foram goianienses que tiveram a oportunidade de ter seu diploma de curso superior graças à Bolsa Universitária proposta por nós. Quem está nos ouvindo aqui, a Rádio Sagres tem uma audiência fantástica, vai tocar no coração. Aqui não estou te falando em 100 mil goianienses que tiveram a oportunidade de ter seu curso superior. Isso fica marcado. Então, a gente sabe do que nós fizemos e nós estamos mostrando isso, que nós vamos fazer, nós vamos cuidar novamente das pessoas. Na história do PSDB, quem criou o médico da família em nível nacional foi Santilo, quando foi ministro da Saúde, um PSDBista nato, e nós vamos resgatar, por exemplo, o médico da saúde. Goiânia precisa fazer um diagnóstico urgente da sua sociedade, do seu povo, em relação até mesmo nessa travessia de pandemia, que muita gente está doente. Nós precisamos voltar a cuidar dos goianienses e voltar, Sileide, a ouvir as pessoas. Goiânia não pode tomar decisões administrativas somente na boa vontade e na pessoa do próprio prefeito. Goiânia tem que começar a tomar decisões administrativas em relação à sociedade goianiense, ao desejo do goianiense. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós estamos fazendo. Nessas caminhadas, eu praticamente andei na cidade inteira, em todos os pontos da região oeste, da região leste. Qualquer lugar que você for em Goiânia, nós passamos e sabemos que Goiânia precisa de um choque de gestão urgentemente. Candidato, eu costumo, já disse algumas vezes aqui no Manhã Sagres, que eu tenho a impressão de que o PSDB usa a mesma estratégia do Lula para tentar, né, ganhar a eleição. Qual que é? É o legado. O Lula fica o tempo todo trabalhando com o legado, o que ele fez, quanto que ele reduziu a pobreza do país, os cursos, as universidades que foram construídas e por aí vai. O PSDB faz a mesma coisa, o legado. E o Lula não vence, né? O Lula não consegue sair do lugar que ele estava. Aí a minha impressão é de que o legado não é suficiente. Também o eleitor leva em conta o que foi feito depois, o que aconteceu, os fatos acontecidos depois. No caso do Lula, teve o escândalo da Lava Jato, e esse escândalo continua muito forte na mente dos brasileiros. No caso do PSDB, teve os escândalos aí de cash delivery. O senhor acha que esse assunto, esses escândalos não foram maiores, não são maiores hoje na mente do eleitor do que o tal legado? Olha, eu falo de legado, mas eu sempre estou apresentando novas propostas. Sileide, quando eu falo que eu vou tocar o dedo na ferida e abrir a caixa preta do transporte público, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém, seja no transporte público dos empresários, que hoje cobram 8% para administrar um dinheiro que recebe antecipadamente, cobram 10% para manter os terminais de péssima qualidade, cobram 2% para a CMTC fiscalizar que não fiscaliza, e 20% é gratuidade. Quando eu falo que nós vamos reassumir o transporte público, é porque eu tenho coragem e disposição de fazer isso.
Quando a gente fala que não vamos cobrar por passageiro e sim por quilômetro rodado, isso é um choque de gestão. Quando eu falo que no número das vagas desse mês nós vamos fazer convênios com as instituições religiosas, seja ela católica, evangélica ou espírita, é porque nós vamos zerar um déficit que é imenso de quase 10 mil vagas. Quando eu falo que nós vamos flexibilizar os impostos, em especial o ISS, hoje é cobrado das instituições particulares, que nós temos 526, nós vamos sair de 5% para 2%, porque eu sei que esses 3% nós vamos transformar em vagas para poder suprir esse déficit. Quando a gente fala que a gente quer uma Goiânia digital, a gente quer voltar, sair do sistema analógico e voltar para o sistema digital, botar Goiânia, uma cidade inteligente. Goiânia ficou para trás, não tem ninguém trabalhando remotamente em Goiânia, até o que nós estamos fazendo isso aqui, infelizmente, Goiânia está ultrapassada com um passo vergonhoso. Quando eu falo que a gente vai colocar um painel na frente da prefeitura para mostrar transparência, é inovação, é forma nova de fazer política. E eu sou uma inovação dentro do PSDB, Sileide. Eu sou um dos novos quadros do PSDB. Eu sei que eu posso fazer diferente. Eu tenho minha história de vida dentro de Goiânia. Eu tenho quase 50 anos que eu moro aqui, filho de um magistrado, casado com uma desembargadora, pai de 3 filhos, me formei, fui empresário durante 20 anos dentro de Goiânia e, graças a Deus, empresário do ramo calçadista, que eu tive lojas em todos os shoppings e fora. Comecei com um funcionário, cheguei a ter mais de 150 funcionários. Eu sei da minha história. Eu sei que no meu terceiro mandato, com quase 40 mil votos, eu posso fazer por Goiânia. Eu sei da nossa história, eu sei dos quadros que o PSDB tem. Nós não estamos presos somente a uma pessoa, não. Mas nós temos que valorizar também quem já fez muito por Goiânia. Agora, nós vamos fazer diferente. Pode ter certeza, dos 16 candidatos, o único candidato que tem tranquilidade, que não tem rabo preso com o sistema imobiliário que manda no plano diretor, que não tem vinculação nenhuma com a máfia do transporte público. É nós vamos fazer um choque de gestão. É o meu perfil de coragem, de disposição. Goiânia tem que ser sacudida. Goiânia não pode ficar da forma que está. Goiânia hoje não tem serviço público de qualidade, isso é vergonhoso. E nós vamos ter que fazer esse choque urgentemente, em virtude até do Covid. A gente tem que criar alternativas diferenciadas. Nós, em 98, quando pegamos o Estado, Sileide, o Estado tinha 17 bilhões de PIB. Entregamos em 2018 com 230, saímos de um estado do agronegócio para um estado industrializado. Nós sabemos que nós podemos fazer isso também em Goiânia, gerar novos empregos, criar novas oportunidades. Hoje você tem um sistema S aí que está à disposição, que nunca foi feita uma parceria. E olha que você tem, por exemplo, na região norte, lá no Vale dos Sonhos, no Guanabara, um polo moveleiro que está abandonado, que precisa urgentemente de parcerias com o município. Você vai na região noroeste, que chega ali no próprio Jardim Colorado, a estrutura do sistema SESC-SENAI é fantástica, mas não faz uma parceria onde se produz praticamente 50% do polo da moda da 44 e não tem nenhum tipo de alternativa de poder qualificar e melhorar essa mão de obra. Eu transformei, Sileide, uma região, Taquaral, Taguari, Taguaru, levando uma máquina, por exemplo, da Audax, que faz corte digital e tem um aproveitamento praticamente 100%. Lá ninguém quer emprego público, não. Lá as pessoas trabalham. A moda íntima está nessa região e eu tive uma participação importante lá. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer esse choque de gestão. Nós estamos preparados para isso. Nós vamos ter coragem de mexer no que está aí hoje. E quem estiver satisfeito com a administração municipal e achando que o serviço público está funcionando de alta qualidade, esse não é o meu eleitor. O meu eleitor é o que quer mexer, sacudir. É o que vê que o transporte público é vergonhoso, que hoje as mulheres são assediadas, não tem nenhum tipo de proteção, não tem uma câmara. Nós vamos criar o batalhão, por exemplo, do transporte público. O batalhão, da mesma forma, da Guarda Municipal, nós vamos criar o batalhão. Nós temos que criar algo novo, nós temos que sacudir a administração municipal. E entre os 16, eu quero reafirmar, o único que tem capacidade de fazer realmente esse choque de gestão é o deputado Thales Barreto, 45, pela experiência, pelo quadro que o PSDB tem e pela vontade de ser prefeito de Goiânia. Candidato, o senhor está falando que o seu eleitor não é o que espera, que acha que Goiânia está bem. O seu eleitor é o que quer sacudir Goiânia. A julgar por todas as pesquisas, todas, sem exceção, só 2% da população brasileira goianiense quer sacudir? Não, você vai pelo contrário. Nós fizemos várias pesquisas. Hoje o goianiense
grande maioria, está insatisfeita com o serviço de saúde pública. Hoje você, por exemplo, final de semana tinha 3 médicos pediatras no CAI de Campinas. Isso é vergonhoso, Silente. Nós temos uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Hoje, quem precisa da saúde pública não funciona. Quem precisa do transporte público, ele é de péssima qualidade. O sistema de Goiânia é ultrapassado. Precisa sacudir. Hoje, quantas mães não conseguiram deixar seus filhos para poder trabalhar numa vaga de CIMEI? Então, há uma insatisfação muito grande. Existe, Leite, na realidade, um respeito histórico pelo atual prefeito de Goiânia, o Iris Rezende. O Iris Rezende tem uma grande vida de dedicação à vida pública, e aí nós reconhecemos. Mas essa última gestão dele foi uma gestão focada no que ele pensa, em praticamente vinculada numa obra importante, que é leste-oeste, mas que as outras regiões ficaram abandonadas. Hoje, se você for pegar em qualquer pesquisa, olha que eu fiz quali e fiz quanti, fiz várias pesquisas ouvindo a sociedade. E a melhor pesquisa de todas é ouvir a população. Eu duvido, se você chegar aí, uma pessoa estiver na portaria da SAG, você perguntar, você está feliz com o serviço público? Eu tenho certeza que ela não estará, não está. Agora, há um respeito, e nós respeitamos a história de vida pública do atual prefeito, que contribuiu com Goiás, já foi ministro, já foi governador, já foi senador, ele tem uma vida pública bonita. Agora, está distante da população. A das maiores e melhores características do atual prefeito, Sileide, que era estar próximo da sociedade, nesse mandato ele ficou distante. Isso é fato. Então, eu falo porque a gente está ouvindo as pessoas. O Iris é reconhecido como um grande mutirão, dos mutirões que ele fazia. Hoje está muito distante disso. Eu acompanhei uma carreata do senhor na semana passada no centro. O senhor passava ali pela Praça Cívica e nossa reportagem aqui já acompanhou outros eventos de rua do senhor, em que um dos locutores, não sei se é um humorista, ou alguns humoristas, mas tem lá a imitação do Iris e a imitação do Caiado. Eu achei interessante que a imitação do Caiado foi feita exatamente em frente ao Palácio, né? Do Palácio do Ludovico. E aí, na imitação, os dois ficam elogiando o senhor, ali o imitador elogia o senhor, com a voz do Iris, com a voz do Caiado. Em nenhum momento há ali a identificação de que aquilo é uma piada, enfim, né? Acho que quem está na campanha sabe. E fica ali para interpretação de quem está acompanhando o evento. O senhor gostaria de ter o apoio do Caiado e do Iris, ou é só uma piada mesmo, ou o senhor gostaria de ter esse apoio? Como não tem, usa o imitador? Não, de forma alguma. Eu sou oposição e líder da oposição na Assembleia ao governo do Caiado, um governo que até agora não mostrou porque veio, um governo que não paga as contas públicas. Hoje nós não pagamos o governo federal, não pagamos as entidades dos bancos que hoje Goiás está devendo, nós estamos aumentando o nosso déficit. Você não vê uma obra importante, você viu decisões autoritárias por parte do governo. Então, eu sou oposição a esse governo que está aí. Tanto é que eu sou líder da oposição, sou líder do PSDB. E perante a administração municipal, e aqui reafirmando com todo respeito à história do Iris, eu também sou oposição ao município. O humorista que está lá, e se você tem 2, 3 carros som que estão juntos acompanhando, acaba tendo uma brincadeira ou outra, mas de uma forma de não de ser agressivo, muito pelo contrário, sempre falando num tom. Eu tenho uma história, por exemplo, de época de PFL, eu fui presidente da Juventude do Caiado, né? Tomei conta, eu fiquei filiado ao PFL praticamente 12 anos. Foi uma história que eu participei fortemente. Aí ele brinca com isso, mas normal, sem agressão, sem nenhum tipo de situação de constrangimento para ninguém, não. Aí faz parte do próprio locutor. Agora, fica muito claro, eu sou oposição e não quero apoio do governador Caiado, não quero. Eu sou oposição ao perfil de fazer essa política autoritária, sem ouvir os segmentos importantes. Fora empresarial, nunca fui ouvido na administração do Ronaldo. Isso é muito ruim, a gente fala até mesmo pela caça aos empresários pós as eleições. Candidato. E também falo tranquilamente em relação à administração municipal. Interrompi só pelo tempo, para dar tempo de fazermos outra pergunta, Sileide. Candidato, bom, o senhor tem falado muito que o senhor tem disposição e vai sacudir. Precisa só disso para ser um bom prefeito? Ter disposição e querer sacudir? Não. Acho que para ser um bom prefeito, você tem que reconhecer os problemas da cidade, ter disposição de buscar junto ao governo do Estado, porque o governo não faz oposição ao governo. Aí sim, nós vamos precisar do governo do Estado.
Nós vamos precisar do governo federal. Sileide, por exemplo, você não vê obras federais buscadas pelo governo municipal. Isso é muito ruim. Você não vê emendas parlamentares sendo colocadas aqui. Aparecido ano passado teve 2 bilhões de reais de emendas parlamentares e Goiânia praticamente não teve nada. Porque aqui sempre foi um reduto da primeira-dama, da esposa do atual prefeito. E aí não poderia buscar emendas federais, porque aqui ela era um território fechado, era um curral eleitoral dela. Isso é muito ruim. Então, nós temos que buscar alternativas, nós temos que detectar os maiores problemas de Goiânia, temos que terminar as obras que estão sendo feitas pelo atual prefeito. Então, eu vejo que a gente precisa de disposição, bons relacionamentos, buscar ter um amadurecimento o melhor possível. Igual eu falei, mesmo sendo oposição ao atual governador, o governo não faz oposição ao governo. O tempo, nós vamos estar precisando sentar com o governador Caiado. Agora, a disposição ela é fundamental, Celeste. Eu não vou ser um prefeito que vai sentar numa cadeira atrás de uma mesa. Não vou. Eu vou ser um prefeito que vai despachar na cidade inteira, que vai estar vivendo a cidade inteira. Ok? Ok, só estou alertando o tempo para o senhor concluir o raciocínio, porque o tempo se encerrou. Obrigado, Thales, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. E bom dia e bom trabalho nessa reta final. Eu agradeço a todos. Eu queria pedir o voto 45 nessa reta final. É o voto de opinião. O voto do primeiro turno, ouvinte, é o voto de opinião. Então é fundamental que vocês votem quem vocês acreditam. Então pense bem, vote 45, vote Thales Barreto e bom dia e muito obrigado. Obrigado, deputado estadual Thales Barreto, candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, conversando com a gente aqui no Manhã Sagres, na série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia. Destaques a íntegra da entrevista no sagresonline.com.br e no podcast aqui do Manhã Sagres. Você confere no soundcloud.com/sagres730 e lá tem a playlist aqui do Manhã Sagres com todos os nossos conteúdos.